Esta é a terceira parte da aula que estamos trabalhando o tema organização e controle social. Estamos tratando sobre estratificação social. E nós estamos vendo aqui, nesta parte da aula, que existe um tipo de trabalho escravo na atualidade, conhecido como trabalho escravo contemporâneo. Nesta parte, você deve interromper um pouco o vídeo para assistir 3 documentários, cujo endereço está aqui nessa tela, 3 documentários sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Esses vídeos, eles também estão inseridos na parte da plataforma, né, na parte desta aula, onde está escrito assim, vídeos de apoio para a unidade 3. Lá os vídeos já estão inseridos. Muito bem. Existem diferenças entre o trabalho escravo contemporâneo que acontece na zona urbana e na zona rural. No entanto, algumas características, estão presentes tanto na zona urbana quanto na zona rural. Uma das características é o fato da pessoa estar privada da sua liberdade. Em geral, as pessoas são mantidas em cativeiro. Elas ficam presas, confinadas no ambiente de trabalho. Aqui você vê, por exemplo, oficinas clandestinas de confecções de roupa em São Paulo. Na atualidade, muitos imigrantes ilegais, eles são mantidos confinados, especialmente bolivianos, mas também haitianos. Muitas vezes a pessoa que é dona da confecção, por exemplo, é um próprio boliviano. É um boliviano explorando o trabalho de outros bolivianos. Um boliviano que está legal no Brasil, por exemplo, a sua situação está legal, ele explora o trabalho de outros bolivianos que estão em situação ilegal. Nós trataremos mais desse assunto num trabalho que eu vou propor para essa unidade. Muito bem. Bom, nós já vimos, então, que existem, diferentes formas de estratificação ao longo da história. E nós vimos, então, a estratificação, existe a estratificação por escravidão, por estados ou estamentos. Vamos ver depois que tem também a estratificação por castas e por classe social. É um outro tipo de estratificação social. Historicamente falando, esses 4 tipos foram os predominantes em termos assim de uma sociedade inteira, do tipo de estratificação presente na sociedade. Então, nós vimos a estratificação por escravidão e agora vamos ver os estados ou estamentos. O que são esses estados ou estamentos? Essa forma de estratificação social é típica da Idade Média feudal. As camadas da sociedade eram associadas a certas funções sociais. Cabia, por exemplo, ao clero rezar pela sociedade, à nobreza proteger a sociedade e aos servos trabalhar pela subsistência dessa sociedade. Então, essa estratificação, esses estamentos, eram, na verdade, 3 grandes estamentos. Os estamentos eram formados pelos servos, pelo clero e pela nobreza. Esse foi o sistema de estratificação social típico da Idade Média feudal. É chamado de estado ou estamento. As camadas da sociedade eram associadas a certas funções sociais. Então, havia 3 grandes estados ou 3 grandes estamentos. Quando falamos em estados, pense, por exemplo, em estados da água. A água pode ser encontrada em estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Trata-se de formas diferentes como a água pode ser apresentada na natureza. O mesmo sentido pode ser aplicado aos estados de estratificação social. Trata-se de 3 formas diferentes como a sociedade feudal era dividida. Esses estados ou estamentos eram 3 grupos nos quais a sociedade feudal estava organizada.
Esses grupos eram o clero, que era formado por religiosos, como, por exemplo, padres, cardeais, papas, os líderes religiosos. Era formado também pela nobreza e era formado pelos servos. Cabia ao clero rezar pela sociedade, à nobreza proteger a sociedade e aos servos trabalhar pela subsistência da sociedade. O único extrato, o único estamento que trabalhava era o estamento dos servos. No sistema de estamentos, ainda que muito remota, havia alguma chance de mobilidade social. Porque, por exemplo, quando nós falamos sobre a escravidão, na escravidão não havia possibilidade de mobilidade social. Na verdade, a possibilidade de mobilidade social na escravidão também era assim, extremamente rara, quase impossível. Aqui também com os servos, na sociedade feudal, era quase impossível. Né? Na escravidão, por exemplo, quando que alguém poderia deixar de ser escravo? Ou se o patrão lhe dava uma carta chamada carta de alforria, carta de liberdade, ou se a própria pessoa, de alguma forma, conseguia guardar algum dinheiro ao longo de muito tempo e comprar a sua liberdade. Mas isso era muito raro. Né? Em relação aos servos na Idade Média, por exemplo, a imagem apresentada neste slide mostra uma cena do filme Coração de Cavaleiro, onde um servo tenta participar de um jogo que só era permitido aos nobres cavaleiros participarem. O personagem principal não podia ser um cavaleiro porque não era um nobre, não podia participar do jogo. Então, ele vai enganar os organizadores e participar do campeonato, se passando por um membro da nobreza. Mais para frente, no enredo do filme, o próprio rei vai consagrar essa pessoa, esse servo, a cavaleiro. O rei poderia dar esse título de nobreza a um servo, mas era muito raro acontecer isso. É um filme interessante, que mostra bem essa relação entre os servos e a nobreza. Muito bem. Continuando ainda tratando a respeito dos estamentos, né? No feudalismo, a grande propriedade pertencente à nobreza era dividida em partes, especialmente em duas partes, e essas partes eram trabalhadas pelo servo. Era o servo que cultivava a terra. Uma parte da propriedade era utilizada em benefício exclusivo do dono, do proprietário, que era um membro da nobreza. E a outra parte era dividida entre os colonos, os servos, os vários servos que moravam naquele feudo, para que tirassem dela o seu sustento. Cada servo tinha a posse de um lote de terra, mas ele não era dono da terra. Além de cultivar a terra do senhor e entregar toda a produção a ele, o servo também precisava entregar ao senhor uma parte do que ele produzia no seu lote. O servo era considerado um homem livre, ele não era considerado um escravo, mas havia uma relação de trabalho entre o senhor, o dono da terra, e o servo. A relação de trabalho acontecia, entre o servo e o senhor. Os nobres não trabalhavam, quem trabalhava eram os servos. Muito bem, então estamos vendo os 4 principais formas, historicamente falando, de divisão e organização da sociedade. Então, nós vimos que a sociedade foi organizada economicamente falando, na relação de trabalho, foi organizada por escravidão, foi organizada também por estamentos ou estados. Vou interromper agora e continuaremos na próxima parte.